Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações. Então já chega deixando o like no começo da resenha, que me ajuda bastante. E quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? A parada é a seguinte, você que é bom de palpite, 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Além de apostar e se divertir com tranquilidade na maior do mundo, vocês ajudam demais o meu trabalho, tá? Na 1xBet, no seu primeiro depósito, você ganha bônus até de R$ 1.200, utilizando o cupom promocional Futebolaco. Conteúdo e no final. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 1.200. Vira 2.400, esse é o limite máximo no seu primeiro depósito. Mas tem que ser no link que está aqui no primeiro comentário fixado. A 1xBet tem todas as principais ligas e os melhores campeonatos. Então vai lá, dá uma olhada no cardápio para você se divertir. Beleza? Além disso, vocês ajudam demais o meu trabalho. Esse parceiro comercial é fundamental para que o nosso canal continue de pé. Então, se você é um fã do Dieguinho do canal Futebolaço, me dá essa moral na 1xBet. Beleza? Mas tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado. Pô, Dieguinho, não vou apostar agora. Não tem problema. Faz o teu cadastro quando você quiser apostar. Teu cadastro tá feito. E, ó, tá chegando aí Flamengo e Vasco, então é dia de fazer uma fezinha. Beleza? Bom, dito isso, vamos às informações. O Vasco tava devagar, quase parando. E hoje, ó, meteu-lhe o pé, né, na moto aí, no acelerador da moto aqui. Se for no carro é no pé. Se eu fizer aqui o acelerador com o pé embaixo, você não vai ver, então fica na motoca aí mesmo. Parada é a seguinte, galera. Vamos lá. Os executivos da 777 vieram ao Rio de Janeiro e algo me chama a atenção. O Johannesspor tá no Rio e teve mais um executivo que eu peço desculpa que me fugiu o nome agora, que também veio ao Rio. E curiosamente, após a chegada dos mesmos, 3 negociações foram concretizadas no mesmo dia. Ano passado, isso também aconteceu. Numa das visitas do Johannesspor, o negócio estava meio atravancado. Naquela segunda janela, no meio do ano, chegou o Verrete, Medel, aquela turma toda lá, alguns negócios foram destravados, tá? E hoje, informei a vocês no vídeo anterior que o Vasco fechou a contratação do Vitor Luiz e havia encaminhado o acerto com o volante chileno Pablo Galdames. E o negócio está concretizado. O Vasco fechou a contratação do volante chileno e saiu, depois de eu gravar o vídeo, a informação de que o Vasco também acertou a contratação do goleiro Kehler, tá? Arqueiro aí de 27 anos, jogador revelado na base do Inter, foi emprestado a Chapecoense, foi super bem, voltou, ganhou oportunidade como titular, estava bem, virou a temporada 22 para 23 como titular, mas teve muitas e muitas falhas no começo de 2023, perdeu a titularidade para o John e acabou virando terceira opção do gol do Inter. O John foi negociado, né, e o Ivan chegou, né, o Ivan que teve uma fatalidade, coitado, esse menino tem muito azar na carreira, ele teve uma lesão grave agora de joelho lá no Inter, e vai ficar fora dos gramados um tempão, mas fato é que o Kehler acertou com o Vasco por empréstimo, tá? Ele vai ficar agora até o final da temporada por aqui. Eu vejo com muito bons olhos a chegada do Kehler. Por que que eu tô falando isso? O Vasco já tem goleiro titular, então é importante a gente ter um goleiro de bom nível para ser reserva. O Rolls não deu conta do recado nas oportunidades que teve, o Alexander recebeu alguns empréstimos, mas também sem sequência no Vasco, e pelo Vasco aí no mercado trazer mais um goleiro, é sinal de que o Vasco realmente não confia muito nos goleiros que ele tem dentro do elenco para ser esse reserva imediato. E o Kehler é um goleiro experiente. Ele é um ano mais jovem que o Léo Jardim, tem 27 anos de idade, uma idade boa, não é tão jovem também, não é um goleiro veterano, e é um jogador que já tem 44 jogos com a camisa do Inter, foi titular, teve um jogo dele contra o Flamengo no Maracanã, que ele fechou o gol. Então, para reserva, eu acho muito bom jogador. Eventualmente, num jogo que o Léo Jardim esteja suspenso, ou caso ele seja convocado, eu acho que se o Léo Jardim manter as atuações, são boas as possibilidades dele ser convocado para a seleção brasileira principal, para ser ali o terceiro goleiro. Esse terceiro goleiro sempre tem um rodízio. Então,
Acho que o Kehler é um cara experiente e vejo com bons olhos sim a contratação. E aí eu vi muita gente, deixou de ficar com o Ivan para poder ficar com o Kehler. Cara, o custo para poder ter o Ivan em definitivo era 20 milhões de reais. Você vai pagar 20 milhões de um goleiro para ser reserva? Não valia a pena esse investimento pelo valor, tá? Se tratando de um reserva. Então vejo sim o Kehler com bons olhos para ser o nosso goleiro reserva, tá bom? Então esse é o registro. Sobre o Galdames, a negociação foi concretizada, tá? O Vasco vai pagar aí um montante, segundo apurou o GE, de 980 mil dólares, pouco mais de 4 milhões de reais, e fica em definitivo com o volante, que deve estar assinando um contrato por 2 temporadas, tá bom? Agora, aproveitando que eu tô falando de gringo, vamos dar uma passada na questão da quantidade de estrangeiros que o Vasco hoje tem dentro do seu elenco, tá? O Vasco já tem 7 estrangeiros e vai saltar agora para 9 estrangeiros com algumas negociações que estão avançando. O Galdames está acertado, então já pula para 8, e o Sforza também, a negociação está nos detalhes finais, e vamos saltar para 9, e eu vou explicar para vocês aqui algumas situações. Vamos aos estrangeiros. Nós temos aí, botei em ordem de posição. Nós temos 3 zagueiros estrangeiros, Capasso, Medel e Rojas. Nós temos um lateral direito também estrangeiro, que é o Puma, 4. Aí você vai, Payet na meiuca, 5. Verrete e Orelhano, 6, 7. Já batemos aqui. No Campeonato Brasileiro, você só pode ter relacionado por partida 7 estrangeiros. E no Campeonato Estadual eram 5. O Vasco foi que brigou e pleiteou isso dentro da FERJ, e houve um aumento também para 7 estrangeiros, assim como é no Campeonato Nacional. Isso foi uma mudança na regra, graças ao Vasco, tá? Podem agora mais estrangeiros serem relacionados por partida. Você pode ter 20 estrangeiros no elenco, sendo que só pode relacionar por partida 7. Óbvio que você não vai trazer um jogador de fora para o cara nem ser relacionado para as partidas. Não faz sentido. Então você vai sempre tentar trabalhar na lista de 7 mesmo. O Galdames chega é o 8º e agora o Sforza concretizando 9º. E aí tem que abrir 2 vagas. Uma tá certa, é o Luca Orediano, que o Vasco agora aguarda uma proposta que interesse ao Vasco para poder liberar o Orediano, já que ele não quer ficar, e o próprio Vasco também já não quer mais contar com o jogador, já que o mesmo manifestou que não tem interesse mais de ficar no Vasco. Então temos uma vaga. Agora e aí? Tem que arrumar mais uma. E essa outra vaga, quem deve abrir é o zagueiro argentino Manu Capasso, um jogador que hoje é a 6ª opção de zagueiro do Vasco. Na fila de zagueiros ele é o último. Miranda e Zé Vitor treinam em horários alternativos, e o Vasco hoje tem 6 zagueiros e ele está atrás de todos. Ele está atrás do Léo, ele está atrás do Medel, ele está atrás do João Vitor, ele está atrás do Mike, está atrás do Rojas. Então, ele é a 6ª opção da zaga, e o Vasco deve tentar um empréstimo ou se pintar uma proposta de venda também para negociar o Capasso, que foi outro jogador que ficou no Expressinho e não agradou. Do Expressinho ali, o Vasco tinha um desejo de contar com o Orediano, mas o argentino bateu o pé aí de que não quer ficar. Então, com a saída do Capasso e do Orediano, abre-se espaço para o Galdames e para o Sforza, e aí você manteria esses 7 nomes aí dentro do plantel, tá? Aproveitando que eu ainda tô batendo na tecla de estrangeiros, tem muita gente me mandando mensagem: Dieguinho, pelo amor de Deus, e o Verrete. Galera, eu falei disso no Futebolaço Podcast, no pós-jogo que eu gravei lá, e vou trazer para vocês aqui, e eu tô bem tranquilo quanto a essa situação. Vamos rebobinar a fita para vocês entenderem um pouco a situação. Primeiro, naquele período onde termina o Campeonato Brasileiro da Série A e os jogadores vão de férias, o Verrete deu várias entrevistas para veículos argentinos, e o primeiro depoimento dele, pouco depois do Brasileirão, ele meteu o seguinte migué: foi questionado sobre a possibilidade de voltar à Argentina, né, ir para outro clube e tal. Aí ele, eu tô aberto a ouvir, tô feliz aqui e tal, mas tô aberto a ouvir propostas. Na minha opinião, para bom entendedor, um pingo é letra. Ele ali tava jogando um H pro Vasco de, tô valorizado, hein, melhora meu contrato aí, porque se não melhorar, pintar uma parada aí, se for interessante, eu saio. Vamos entender um pouco da construção de carreira do Verrete,
para vocês entenderem que o Verratti não está errado e ele sim tem que estar muito preocupado com os contratos dele, porque ele é um jogador no final da carreira e mesmo, tá? Ele já tem 35, fará 36 anos. Se o Verratti jogar mais 4 temporadas, é muito. Poucos são os jogadores que chegam até os 40 anos de idade. E em bom nível, com bom contrato e bom salário, mais difícil ainda. Então vamos reduzir que ele ainda tenha mais 2 anos, 3 anos bons. Essa temporada agora com 36 e se pá mais 2. Uma com 37 e outra com 38, já abrindo espaço para um outro jogador e ele sendo uma peça útil, né, e ajudando dentro do grupo. Tá? O Verratti é um jogador que 80 a 90% da carreira dele, ele só jogou em time pequeno mesmo. A gigantesca parte da carreira do Verratti foi atuando em equipes da segunda divisão da Argentina. Então, mal comparando, é como se ele jogasse aqui quase que a vida inteira, jogava Criciúma, aí passava no CRB, CSA, Londrina. Essa foi a carreira do Verratti, até ele ter a oportunidade de chegar ao Belgrano, que é uma equipe média da Argentina, não é um grande clube, está falando de um time aí de segundo, terceiro escalão do futebol argentino, mas que vem jogando a primeira divisão, e lá ele desandou a fazer gol, virou ídolo do clube, abraçou o símbolo do Belgrano. A galera acha que a comemoração de pirata é algo exclusivo do Verratti, não, ele passou a fazer a comemoração do pirata porque o símbolo do Belgrano é um pirata. E aí, homenageando o clube, ele passou a botar a mão no olho para comemorar seus gols e ele abraçou essa comemoração e acabou pegando aqui no Vasco. E aí, o que acabou acontecendo? Ele se destaca lá e vem ao Vasco. Ele estava acertado com o América Mineiro, já estava tudo certo. O América Mineiro ia pagar até baixo para poder trazê-lo. E aí, o Vasco queria, era o Micael Araújo. Ficou aquele rolo todo com o Andrés Fassi, presidente do Tadieres, não conseguiu fechar a negociação. Tentaram o Bobadilha no meio do caminho, jogador que jogou no Fluminense, no Inter, atacante uruguaio. O empresário botou mó terror, falou que ele não jogava mais no Penharol, botou o símbolo de aviãozinho que estava vindo para o Brasil, peitou o dirigente lá. E o presidente do clube falou que o jogador não saía, ponto. E aí, vide o fracasso nessas duas negociações. De última hora, no último dia da janela, a 777 passou por cima de algo importante para eles, que é essa questão da idade, e abriu mão para que o Verratti fosse contratado, porque o Verratti não atende às necessidades de características de atleta para receber investimento do grupo norte-americano. E aí o jogador estava com tudo acertado com o América Mineiro. No último dia da janela, o Vasco atravessa o negócio, casa um dinheiro maior. O próprio presidente, o Salum Salim lá do América Mineiro, já deu entrevista falando disso, que o Vasco tomou o jogador deles, que eles pagaram até um valor que, na opinião dele, até pelo fator idade, que é um absurdo, muito caro e tal, e deram um salário um pouco melhor. O Verratti é longe de ter um dos melhores salários do elenco, justamente por ele ser um veterano já, vindo numa equipe média, que quase a carreira inteira tinha jogado em equipes pequenas, e era uma grande aposta. O Vasco já tinha cacifado um dinheiro relativamente bom, um jogador de 35 anos de idade. E agora ele se firma no Vasco, vai muito bem no Campeonato Brasileiro, vira uma das referências do elenco, e agora ele quer um salário justo com a importância que ele tem hoje dentro do elenco. E você vê o tamanho do Vasco, que a vida inteira ele só jogou equipes pequenas, mas após um destaque de 4 meses no Vasco, o Grêmio quer, o Cerro Porteño do Paraguai quer, uma equipe do Catar também sondou a negociação. E aí, trazendo o papo de forma cronológica, o Verratti, na semana passada, deu uma entrevista a Tiques Esportes, perguntado de novo se a possibilidade de voltar para a Argentina, aquela conversa toda. Ele falou, não tenho vontade de voltar para a Argentina, minha família está adaptada, estou muito feliz aqui e estou com negociações avançadas para poder renovar meu contrato. Ele tem contrato até 2025, mas ele quer um salário melhor. E aí o Vasco esticaria a corda para um contrato até 2026. E aí, enquanto essa situação não desenrola, outras equipes começaram a falar, tô aqui, hein? Se não rolar aí, tô aqui, hein? O Vasco fez uma proposta, ele recusou, fez uma contraproposta, mas o negócio deve sim ser sacramentado, tá? E eu vou trazer uma aspa agora do representante do jogador, meio que botando pá de cal nessa situação da possibilidade dele sair do Vasco, aspas
para o representante do Verratti. Estamos esperando a renovação com o Vasco. Já está tudo ok. Pablo está feliz no Vasco, é a sua prioridade, por isso quer assinar a renovação. Está tudo certo, mas o Vasco ainda não apareceu para fechar o negócio. Falamos pela última vez há uma semana e estava tudo ok. Agora estamos esperando. Outros clubes estão aparecendo. Conosco ainda não falaram. E aí o jornalista, que é setorista do Grêmio, o Pfeiffer, ele tinha dado uma informação mais cedo, informando aí de que os representantes do Verratti teriam uma reunião junto com os empresários do Verratti, e o mesmo jornalista, né, o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, trouxe a informação de que o Verratti não vai abrir negociação com o Grêmio. O próprio empresário afirmou que o atacante vai renovar o contrato dele com o Vasco, tá? Então ele deu a informação e ele mesmo voltou atrás na informação dele, alegando lá que o Verratti vai renovar com o Vasco. Então fiquem tranquilos, o Pablo Verratti segue no Gigante da Colina, tá bom? Então é isso, essas eram as informações que eu gostaria de trazer para vocês sobre a situação dos estrangeiros, né? O Kehler acertou, o negócio do Galdame está concretizado, tá? E a situação envolvendo também Pablo Verratti, tá bom? Então é isso, muito obrigado quem chegou até o final do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários, assim, cheguei até o final, para mim saber quem foram as pessoas que assistiram o vídeo completo, tá bom? Assim a gente vai encerrando a nossa segunda edição e amanhã essa carinha feia que vos fala volta para subir a nossa primeira edição no sabadão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta nós tamo junto, valeu, fui!